Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque, estou aqui para os comentários da lição desta semana, nossa penúltima lição desse primeiro trimestre de 2021, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, a lição de número 12, é a nossa penúltima lição, nós já nos aproximamos aí para o final do nosso primeiro trimestre de 2021. Nesse trimestre, como você sabe, nós estudamos sobre oração. E a lição de hoje, nós iremos estudar sobre a oração de Paulo pelos Efésios. Está ali no capítulo 3, verso 14 em diante da carta de Paulo aos Efésios. Lembrando que o ebdemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos, tanto para as revistas de adultos quanto de jovens. São eles: aula em vídeo, aula em áudio e subsídios em PDF. Você acessa www.ebdemfoco.com e confira. No YouTube, por exemplo, se você estiver assistindo essa aula no YouTube e estiver aparecendo muitos comerciais, então você assista esta aula pelo nosso aplicativo ou no nosso site diretamente, e você estará então aí livre dos comerciais do YouTube. Temos também o treinamento para professores de EBD, que é totalmente gratuito, Você que é professor não pode perder esse treinamento. Está lá na plataforma do ebdemfoco.com, é só acessar www.ebdemfoco.com. Nós temos também os subsídios pelo WhatsApp, totalmente gratuito. Se você deseja receber subsídio totalmente gratuito pelo seu WhatsApp, é só salvar esse contato no seu telefone com seu nome e sobrenome e enviar um WhatsApp para nós. O número está aqui na sua tela, o DDD 94, não esqueça, DDD 94 984092869. Esses são os conteúdos gratuitos do ebdemfoco.com. E nós temos o conteúdo prêmio para as revistas de adultos e jovens, O conteúdo prêmio é aquele conteúdo para assinantes, somente os assinantes têm acesso, que são os slides em PowerPoint, os cursos baseados no tema da lição, que no caso da classe de adultos é sobre o pentecostalismo, e no caso da classe de jovens é sobre oração. Além disso, temos os estudos em PDF para você ministrar em cultos de ensino, encontros, ou mesmo para você transformar em pregações, e assim você tem um conteúdo de excelência para você fazer ministrações maravilhosas na sua igreja. Tudo bem? Então acesse www.ebdemfoco.com e confira. O texto do dia se encontra em Efésios capítulo 3, verso 14, e diz: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui que ele se põe de joelhos perante Deus por causa disso. Há uma grande controvérsia sobre o que é esse disso, Por causa de que Paulo se põe de joelhos. Nós vamos ver isso mais na frente na lição. Nossa síntese diz: a oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. Seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. A oração de Paulo aos Efésios é uma oração muito apaixonada. Se nós observarmos o contexto em que essa oração é feita, ele estando numa prisão e ele ali pensando na saúde espiritual dos irmãos em Éfeso. O texto de referências, o texto bíblico para você estudar como base desta lição é Efésios capítulo 3, do verso 14 até o verso 21. Você não pode deixar de estudar esse texto. Nossa introdução. Paulo, na prisão em Roma, provavelmente, levando-se em consideração as informações que temos, sente a necessidade de escrever a igreja em Éfeso. Provavelmente, como já dissemos, ele está preso em uma prisão em Roma. Esta é uma carta que ela não é direcionada especificamente a alguém, como a maioria das cartas de Paulo, a Timóteo, a Tito,
muitas pessoas acreditam que essa é uma carta circular, que era não só para Éfeso, mas para as circunvizinhanças de Éfeso. Éfeso era uma mega cidade naquela época, né? Considerando o mundo daquela época, Éfeso era uma cidade de mais de 200 mil habitantes, era uma mega cidade, uma mega metrópole. Então, Paulo está escrevendo para os irmãos na cidade de Éfeso. Os cristãos nessa cidade passavam por um momento de fortalecimento e as boas notícias chegaram até o apóstolo, que buscou escrever-lhes uma carta. Outro fator importante nessa carta também é que Paulo não escreve para lá para responder nenhum problema específico que estava acontecendo dentro da igreja, como por exemplo o de Corinto. As duas cartas de Corinto, Paulo escreve para resolver problemas. Por isso que boa parte dos estudiosos da Bíblia vão dizer que essa carta é uma carta circular. Porque Paulo, ele escreve aos irmãos em Éfeso e ele louva os irmãos pela fé, ele ora pelos irmãos e ele ensina os irmãos. A carta até o capítulo 3 é rica em conceitos teológicos, daí para frente muito mais questões práticas, mas ela não aborda um assunto específico. Há quem diga que Efésios é um resumo da teologia paulina. Então nós temos Paulo escrevendo para os irmãos numa cidade e ele escreve de forma mais geral. Ele não tem o objetivo de tratar especificamente um problema, mas aparentemente ele quer contar para os irmãos algumas verdades e de forma muito teológica, mas também passar alguns conceitos práticos para os irmãos continuarem desenvolvendo a sua fé. Em meio às suas letras, reflexões e apontamentos, Paulo foi impelido a fazer uma das orações mais ousadas da Bíblia Sagrada. Exatamente, em meio aos seus conceitos teológicos, que ele desenvolve muito bem ali, né? Paulo com a sua linguagem, e falando sobre salvação pela graça, sobre predestinação, sobre adoção, eleição, ele resolve orar pelos irmãos em Éfeso. E é essa oração que estudaremos nesta lição. Então, vamos para a nossa lição. Nossa introdução. Lembrando que essa lição ela é um pouquinho mais curta, elas são só 2 tópicos. E nós iremos tentar abordar de forma mais clara possível e tentar levar o professor a uma compreensão melhor dos pontos aqui destacados. Vamos lá, primeiro tópico, uma oração ousada. O cuidado para com a igreja. A carta escrita pelo apóstolo à igreja em Éfeso revela o grande cuidado e amor que esse homem de Deus tinha pelas suas ovelhas, pelas ovelhas de Cristo. Paulo estivera anos antes nessa cidade e havia deixado ali uma igreja que se destacava. Como eu já falei, Éfeso era uma mega cidade cosmopolitana, com pessoas de todos os lugares. Era a capital ali da Ásia Menor, um centro romano, que era colonizado pelos romanos. A igreja, consequentemente, era uma igreja enorme. Paulo já havia passado por ali, pregado o evangelho, tido confronto com os vendedores de santos, de imagens da deusa Diana, lembrando que lá em Corinto ficava o grande templo de Diana. A padroeira da cidade era a deusa Diana, e é dentro desse contexto em que a igreja nasce, de muito paganismo, de muita idolatria, e Paulo passou por lá pregando o evangelho, fundando essa igreja. O conteúdo da carta é para a igreja em Éfeso, mas também se espera que ela chegasse até as outras igrejas da região, como Laodiceia, por exemplo. Isso é uma suposição que muitos escritores fazem, de que a ideia da carta era chegar a Laodiceia. Outros procuram dizer que ela era uma carta circular, e não apenas de Éfeso para Laodiceia, mas que era para ser passada em todas as igrejas na redondeza. Uma coisa é certa, essa carta também chegou até você e a mim, e glória a Deus por isso, Essa carta vem nos trazendo ensinamentos teológicos doutrinários importantes, Como eu já disse no início do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos muitos conceitos doutrinários,
onde Paulo aborda muitos conceitos doutrinários, a depravação total, a salvação pela graça por meio da fé, predestinação, eleição, selo, adoção e assim muitas coisas. E do capítulo 4 em diante ele começa a tratar de assuntos mais práticos relacionados ao dia a dia dos cristãos, né? Essa é uma carta riquíssima que nos ensina conceitos teológicos que são importantes e nos ensina conceitos práticos que são também importantes para a nossa vivência como cristãos. A oração que estamos estudando expressa um sentimento profundo de comprometimento com a continuidade e o êxito daquela igreja, mas também é uma oração que se estende para todos os cristãos. Quando Paulo ora pelos crentes em Éfeso, ele ora também por mim e por você, pois o foco dele não repousava na cidade geográfica, mas sim na amplitude espiritual da obra de Deus. É uma compreensão interessante, né? Óbvio que a oração de Paulo se estende a toda a igreja, porque a carta se estende a toda a igreja. A carta é uma carta circular, né? Compreendemos isso, e a oração de Paulo é uma oração também que atinge a todos que lerem a carta, inclusive nos milênios futuros. De joelhos é melhor. Paulo está preso em Roma e sente-se movido a dirigir-se aos cristãos, falar-lhes e, impondo-lhes as mãos, orar. Então, esse é o desejo de Paulo, de dirigir-se aos cristãos, de falar a eles, de impor-lhes as mãos, de orar por eles. Porém, Paulo está em Roma e os irmãos estão em Éfeso. Paulo está preso, né? Mas ele está preso. Como fazer isso? A resposta é simples. O apóstolo é um homem espiritual, maduro e com uma fé inabalável. Seu corpo era físico e limitado, mas o espírito que nele habita era onipresente e onipotente. Era não, é, né? Que o espírito ainda é o mesmo. E então, por causa da presença do Espírito Santo, Paulo não se limita. Por mais que ele está preso, ele tem ali o desejo de orar pelos irmãos, de pregar aos irmãos, de impor as mãos pelos irmãos, mas ele fisicamente está limitado. Entretanto, pelo Espírito Santo de Deus, ele pode fazer isso, mesmo distante. E aqui o professor pode explorar. Paulo está fazendo uma intercessão pelos irmãos. O ministério de intercessão é um ministério muito negligenciado em nossas igrejas. Orar pelas pessoas, pouco fazemos. Mas Paulo, mesmo estando em uma prisão, ele se dispõe a orar por aquelas pessoas. Ele não precisava estar presente junto com aqueles irmãos para ensiná-los, para corrigi-los, para direcioná-los e para orar por eles. Nós também não precisamos necessariamente estarmos presentes diante de algumas pessoas para orarmos por elas, para ensiná-las, exortá-las. Especialmente hoje que nós temos muitos meios de comunicação, nós podemos usá-los e, claro, a oração é o principal. Nós podemos interceder por essas pessoas em oração. O professor pode explorar isso aqui com seus alunos. Os sentimentos de Paulo nos abraçam até hoje. A carta do apóstolo fala conosco até os dias atuais. A oração desse homem de fé é instrumento da bênção de Deus na vida dos cristãos enquanto estiverem confessando a Cristo, crendo em Deus e dirigidos pelo Espírito, fazendo a diferença em um mundo que clama, né? Paulo nos ensina a estarmos preocupados com os irmãos. Mais um ponto aqui que o professor pode explorar. Paulo está nos ensinando a estarmos preocupados com os irmãos, independentemente do tempo em que isso aconteça. Aos judeus, então, não era costumeira a oração de joelhos. Quando oravam, ficavam de pé e erguiam as mãos. Esta era basicamente a forma como os judeus oravam, né? Eles ficavam de pé e erguiam as mãos, ou então eles se prostravam, né?
mas ajoelhado não era comum. Mas Paulo se põe de joelho. Paulo, inundado pelo desejo de pedir algo tão único e precioso para os cristãos, jogou-se ao chão e de joelhos clamou. Eu aprendo aqui uma coisa que eu acho que o professor deve explorar, que a oração de pé geralmente é uma oração mais curta, né? E Paulo se põe de joelhos. Paulo, quando ele se põe de joelhos para orar, ele está dizendo que eu me proponho a gastar tempo em oração por vocês. Mais uma lição de intercessão constante que Paulo nos dá aqui. Nós pouco intercedemos, nós gostamos de orar em pé apenas para ser uma oração rápida. Até mesmo nas nossas comunidades a oração de joelho é pouca, não é muito usada. Mas Paulo está dizendo aqui, eu me ponho de joelho. Ele está dizendo, eu me proponho gastar tempo orando por vocês, por causa do amor que tenho por vocês. Que nós possamos aprender com Paulo e gastar mais tempo orando uns pelos outros. Não podia ir fisicamente até Éfeso, mas de joelhos podia subir até o trono da graça de Deus e pedir com ousadia. Pai, fortalece-nos no Espírito, habite Cristo nos corações, permita-lhes conhecer o incompreensível e enche-nos da tua plenitude. Que é basicamente esse o resumo da oração de Paulo, né? Paulo está orando para que o Espírito Santo de Deus habite no coração dos irmãos, para que os irmãos sejam arraigados em amor, para que os irmãos sejam firmados no amor, para que conheçam Deus, né? Para que conheçam o mistério da união entre judeus e gentios em Cristo, né? Que conheçam a plenitude da tua palavra. Paulo está de joelho ali pedindo, clamando para que Deus pudesse cumprir estes objetivos na vida dos irmãos de Éfeso. A ousadia de Paulo. A ousadia presente na oração de Paulo nos impressiona. Ele pede algo que é impossível de ser mensurado com exatidão. Podemos ter uma ideia do alcance das petições, mas jamais conseguiremos um retrato fiel de quão profundas e significativas são essas solicitações. A maturidade do apóstolo leva a ousar impedir que os cristãos vivam experiências que vão muito além do limitado entendimento humano, né? Paulo está pedindo ali que os irmãos conheçam a largura, a profundidade, a altura, né, do amor de Cristo, conheçam a multiforme sabedoria de Deus, enfim, coisas que essa linguagem que Paulo usa ali é exatamente isso que o comentarista está dizendo aqui. Ele usa esta linguagem porque não dá para mensurar, não dá para explicar o que não dá para mensurar de fato. Então, Paulo está usando palavras ali, altura, profundidade, largura, porque não tem como mensurar, mas ele desejava que os irmãos experimentassem o mínimo que fosse possível desse grande amor de Cristo, que eles tivessem o mínimo possível, né, de experiências reais com Cristo, assim como ele tinha, e para que eles pudessem ter a sua fé fortalecida, para que eles não desanimassem, para que eles, como ele mesmo diante das adversidades, pudessem estar firmados em Cristo, que aliás é uma coisa que o professor pode explorar. Quanto mais nós experimentamos de Cristo, mais resistentes, mais maduros e mais resistentes às provações, às tentações desse mundo a gente fica. Então, se você deseja ser um cristão menos vacilante, se você deseja ser um cristão que erra menos, que peca menos, você deve buscar mais experiências com Cristo, assim como Paulo buscou experiências com Cristo e ele desejava que os irmãos ali em Éfeso também o fizessem. Que possamos, assim como Paulo, não nos conformarmos quanto ao que vivemos e sabemos acerca de Deus. Precisamos, movidos por tal ousadia, ansiar por ir muito além, de modo que as nossas experiências já não sejam mais suficientes. Devemos almejar cada vez mais a presença do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. Foi o que eu acabei de dizer. Paulo viveu
e ele desejava ardentemente que os irmãos vivessem esse extraordinário da parte de Deus. E claro, deseja que nós também vivamos. E o meu desejo também que nós vivamos é o desejo de Deus, que nós tenhamos as mais profundas experiências com Cristo em nossa vida aqui na terra. O apóstolo estava preso, mas livre no espírito. Ninguém podia impedi-lo de estar na presença de Deus. Seu corpo físico estava limitado ao cárcere, mas suas orações ousadas iam longe em uma verdadeira revolução na forma do relacionamento dos homens com a vida espiritual. Não bastava ouvir falar acerca de Deus, era necessário experimentá-lo de forma intensa e progressiva. Paulo está ensinando aos irmãos que a vida cristã é relacional. A vida cristã não é uma vida de teorias, que aliás, a carta aos Efésios ensina muito bem isso. Né? Os primeiros capítulos são capítulos de teorias, de conceitos doutrinários, e os outros 3 capítulos são capítulos de vida prática, do dia a dia da igreja, né? Das experiências da união entre judeus e gregos, da união entre os irmãos e Cristo, das experiências que eles iriam ter por causa dessa união. Então, Paulo está nos ensinando que vida cristã é muito mais do que pertencer a uma denominação, é muito mais do que ir à escola bíblica, é muito mais do que participar da Santa Ceia, é muito mais do que fazer orações esporádicas. A vida cristã é uma experiência diária com Deus, que inclusive pela linguagem que Paulo usa, é algo inexplicável, somente mesmo sentindo para entender. De joelhos, as limitações, frustrações e temores se dissolviam e Paulo sentia-se infinitamente mais forte, porque nele operava o Espírito Santo. E o mesmo Espírito que estava em Paulo fortalece a igreja e opera em cada um de nós hoje. Então, assim como Paulo adentrou o trono da graça de Deus com fé e viveu o extraordinário e orou para que os irmãos de Éfeso fizessem a mesma coisa, esta oração de Paulo é para nós e nós devemos, como Paulo, orar para que nós mesmos também tenhamos estas experiências com Deus. Segundo tópico, o primeiro pedido de Paulo, fortalecidos pelo Espírito, né? O primeiro pedido de Paulo. O apóstolo Paulo pede que Deus fortaleça os cristãos com poder no seu homem interior. Olha só o que Paulo está preocupado. Paulo está preocupado com as emoções dos irmãos. Paulo está preocupado com os desejos dos irmãos, com os pensamentos dos irmãos. Paulo está preocupado com a transformação interior dos cristãos ali de Éfeso, né? Que, aliás, é uma questão boa para o professor abordar. Jesus, ele diz que, está lá nos evangelhos, você pode procurar, que primeiro se lava o copo por dentro, depois lava por fora. Por isso que Paulo está preocupado com o interior dos irmãos primeiro, porque ele estava preocupado com as suas convicções primeiro. Porque nós, às vezes, o professor pode explorar isso aqui, nós muitas vezes nos preocupamos com seguir as regras da nossa comunidade primeiro, se adaptar ao modo de vestir, se adaptar à rotina de celebrações culticas, se adaptar ao modo de falar, se adaptar ao tipo de canções que a igreja gosta de ouvir ou de cantar, mas interiormente ele ainda é mundano. A igreja se preocupa muitas vezes, né, as comunidades se preocupam muitas vezes com o estereótipo, para depois se preocupar com o interior. Paulo está primeiro se preocupando com o interior porque ele entende que o exterior deve ser reflexo do interior. E o interior transformado por Deus terá um exterior também com a imagem da transformação de Deus. Esse fortalecimento alcançará nossas mentes, sentimentos, propósitos, desejos, enfim, em todas as questões que se relacionam ao ser humano integral. Como eu disse, Paulo está preocupado com o interior dos irmãos porque ele está preocupado com uma transformação que vem de dentro para fora. Paulo está preocupado com uma imagem dos irmãos
que é de dentro para fora. Que esses irmãos tenham um amadurecimento interior, que esses irmãos tenham uma transformação interior, que esses irmãos reflitam exteriormente aquilo que eles são por dentro e o que eles são por dentro, transformados pelo Espírito Santo de Deus. Quando não estamos fortalecidos, perdemos a nossa essência cristã e passamos a agir dentro de uma conduta mundana e ditada pelos padrões pecaminosos. Além disso, enfraquecidos, nós estamos sujeitos a mais duras frustrações e derrotas frente aos desafios cotidianos. Por isso, aquilo que eu falei agora há pouco é tão importante, né? Aqui o comentário diz, quando não estamos fortalecidos, eu diria, quando nós não estamos transformados, quando nós mudamos o nosso estereótipo antes de mudarmos o nosso interior, nós fatalmente fracassamos, porque nós não temos estruturas nenhumas, e estes fracassos nos levam a frustrações profundas. Por isso que existem muitos cristãos desapontados, frustrados dentro das igrejas, porque eles foram para as igrejas, as comunidades ensinaram eles as regras da comunidade, mas não levaram eles a uma compreensão interior de Cristo, para que eles pudessem ter a sua vida interior transformada. Como diz o pastor Luiz Hermínio, primeiro Deus tem que pegar você por dentro. Primeiro Deus tem que transformar você por dentro. Suas convicções, seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos, suas ambições. É aí que Deus tem que pegar primeiro. Sua arrogância, sua soberba, seu medo, sua frustração, seu desejo pecaminoso, seu pensamento errado. É aí que Deus tem que tocar primeiro, para depois tudo isso começar a florescer, né, a desabrochar, e aí então você vai perceber que você foi mudado por dentro, que o seu exterior está sendo mudado e você não havia nem percebido que já havia acontecido mudanças tão extraordinárias. Paulo está preocupado com os irmãos em Efésios justamente diante disso, porque os irmãos eram pagãos, havia uma pressão muito grande de que eles abandonassem as vestes pagãs, a forma de vida pagã, mas Paulo está preocupado, e o interior deles, será que foram realmente mudados? Porque preocupa-se a sociedade, as comunidades se preocupam com o exterior, mas Deus quer que o exterior seja um reflexo da transformação no interior. Muitas pessoas desanimam, pois têm uma visão meramente humana e limitada de seus problemas e lutas. As forças humanas não são suficientes para vencer os desafios que temos pela frente, pois as lutas vão muito além de nossas possibilidades falíveis e limitadas. Por isso o salmista Davi escreve: a ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Deus é a minha fortaleza. Então, é muito interessante isso aqui, né? Quando nós lutamos apenas com as nossas forças. Quando é que nós estamos lutando apenas com as nossas forças? Quando nós estamos tentando mudar o nosso estereótipo, quando nós estamos tentando mudar a nossa aparência, mas não estamos mudando o nosso desejo, os nossos olhares, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Aí nós estamos lutando com as nossas próprias armas. Mas quando nós estamos lutando para que o nosso interior seja mudado, nós lutamos com a palavra de Deus, com oração, com a fé em Cristo. E isso acontece. E isso vai mudar de fato a nossa vida. Firmados em Cristo, Ele é a nossa fortaleza. É nesse fortalecimento que nossas vidas mudam e conseguimos as forças tão necessárias para reagirmos às influências mundanas, fortalecidos em Cristo. Enfim, é Deus que nos fortalece para enfrentarmos os desafios da vida. Filipenses 4:13, Paulo diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que nós não venhamos aqui deturpar esse texto e resguardando o contexto, né? Paulo está dizendo ali que ele poderia, no contexto do texto,
Está dizendo que ele poderia suportar qualquer situação, porque era Cristo que fortalecia ele em qualquer situação. E essa é a ideia. É Deus quem nos fortalece em qualquer situação. Portanto, em qualquer situação da sua vida, seja de abundância ou seja de escassez, seja de muita alegria ou de muita tristeza, é Cristo quem te fortalece. Esse poder que opera dentro dos cristãos é fruto da ação do Espírito Santo de Deus e acontece mediante a interiorização das verdades que ouvimos e permitimos que sejam refletidas e absorvidas por nossas mentes. Isso aqui é interessante. Trata-se da interiorização das verdades essenciais da palavra de Deus em nossas vidas. Nós buscamos transformação, não é isso? Desculpe, irmãos. Nós buscamos a transformação do nosso interior. Porque Paulo está preocupado ali com os irmãos, com o interior dos irmãos, com o homem interior dos irmãos, com a essência dos irmãos. Mas como é que esses irmãos serão transformados interiormente? Como é que eu sou transformado interiormente? Como é que o professor é transformado interiormente? Como é que o seu aluno, professor, é transformado interiormente? Quando ele interioriza as verdades divinas e começam a praticá-las, começa a refleti-las, refletir sobre ela, absorvê-las as suas verdades, a fazer com que ela mude as suas concepções mentais, os seus sentimentos, até que a sua prática, a sua conduta também seja mudada. Perceba que a minha conduta é mudada após a mudança do meu interior. Você quer ser transformado? Então, se alimente da palavra de Deus. Se alimente da presença de Deus. O amor de Cristo. Duas figuras de linguagem são utilizadas na referência ao que o amor de Cristo deve representar ao modo de vida do cristão. Arraigados e fundados. O amor de Cristo deve estar arraigado em nossas vidas como as profundas raízes de uma árvore alta e fundado como os mais fortes alicerces de um edifício. A ideia do texto é que nós estejamos firmados, que a nossa firmeza, que as nossas raízes, o nosso alicerce, que o nosso fundamento, que a nossa base seja o amor de Cristo. Não seja os conceitos humanos, o amor de Cristo, não o amor secular, não o amor moderno, mundanista. Isso aqui é interessante, o professor tem que explorar isso aqui com seus alunos. É o amor de Cristo. Que nós estejamos firmados, fundados, enraizados no amor de Cristo. Não nesse amor humanista, que tudo pode, que se eu privar, então eu não amo, que se eu corrigir, então eu não amo, que se eu exortar, eu não amo, que eu só amo se eu libero para fazer o que bem quiser. Mas isso não é o amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos corrige, o amor de Cristo nos cura, o amor de Cristo nos fortalece, o amor de Cristo nos leva ao arrependimento, o amor de Cristo nos transforma. E transformações geralmente são dolorosas, mas os resultados são excepcionais. Então, essa é a ideia de Paulo: estejam arraigados e fundados em Cristo, no amor de Cristo, não no paganismo, não na idolatria, não em si mesmo, não no amor humanista. É o amor que nos sustenta e nos permite fazer coisas que vão além do entendimento. Por amor, um pai abre mão do alimento para ver o filho saciado. Por amor, Cristo doou-se na cruz do Calvário para que todos nós pudéssemos ter vida. O amor é doação, mas o amor é exortação, o amor é correção para que a transformação de fato aconteça. Quando somos movidos pelo amor de Cristo, todas as áreas de nossas vidas são impulsionadas
a partir desse amor. Desde as ações mais simples até as decisões mais complexas, todas são mobilizadas e desenvolvidas a partir de uma base de sustentação chamada amor de Cristo em nós. Sempre pensando no que eu falei. O amor de Cristo não é como o amor humanista que tudo permite. O amor de Cristo não é como o amor humanista que faz qualquer coisa, até o que é errado. O amor de Cristo corrige, o amor de Cristo exorta, o amor de Cristo prima pela verdade, ele é absolutamente verdadeiro, não tem comunhão com a mentira ou com qualquer tipo de falsificação. O amor de Cristo, estando arraigados no amor de Cristo, é que nós estaremos arraigados em Cristo. Como compreender perfeitamente? Temos condições de compreender perfeitamente todas as dimensões do amor de Cristo e conhecê-lo em toda a sua essência? Será que temos? Será que podemos ter em nossas vidas toda a plenitude de Deus? Tais propostas se mostram por demais imaginatíveis para nossas vidas, não é mesmo? O que Paulo tinha em mente quando as dirigiu com petições ao Senhor? Perguntas e mais perguntas. Então, temos condições de compreender perfeitamente? Será que podemos ter em nossas vidas a plenitude de Deus? Tais propostas se mostram por demais inatingíveis. E o que Paulo queria dizer com tudo isso? Essas são experiências que precisamos buscar, pois são para todos os cristãos. Mas, de fato, essas respostas, elas só poderão ser dadas com a experiência pessoal. E ainda assim, a primeira pergunta: temos condições de compreender perfeitamente todas as dimensões do amor de Cristo e conhecê-lo em toda a sua essência? Não. Claro que não. Deus é infinito, ilimitado e nós somos o oposto disso. Mas somente alcançaremos se buscarmos uma total dependência de Deus, para vivermos o mínimo que nós podemos suportar de Deus. Conclusão. Nessa lição podemos aprender uma valiosa verdade. É o amor de Deus que impulsiona a igreja em sua missão diária, levar a todos os povos o ídolo do Mestre amado e manifestar o reino de Deus na dimensão presente. Enquanto vivemos essa verdade, é desenvolvida a nossa confiança acerca do que o Espírito de Deus faz por meio de nós, que vai muito além do que podemos imaginar. Isso permite que todos os que são alcançados pela mensagem tenham a oportunidade de sentir o desejo de salvação, a sede pela vida eterna e a certeza da restauração em Cristo. Estamos, então, sempre na dependência de Deus para que a sua vontade seja cumprida em nós. Chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.